Oi, pessoal da FAP. E bom, quem mais estiver aí nas redes e quiser ouvir, partilhar, comentar, enfim, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre isso que a gente está vivendo, né? A linguagem ainda é uma das ferramentas da subjetivação que ajudam a gente a elaborar tudo isso que a gente está atravessando e pensar no que a gente está vivendo e no que a gente vai viver. Então, o tema é o mundo pós-coronavírus ou o mundo atual coronavírus, né? A primeira coisa é pensar o luto. Ou última coisa, não sei. Normalmente é aquilo que a gente deixa bem para o fim, né? Pensar o luto, pensar a perda e pensar a morte esbarra quase num tabu. Mas agora não dá para não pensar, né? Porque a gente vai perder de maneira direta, indireta, próxima ou medianamente próxima. É isso que a gente está vivendo, é uma pandemia por hora mortífera em grande medida. Então, como viver isso e como poder fazer o trabalho, porque dá muito trabalho, de elaboração dessa perda, né? Qual é o ponto? O luto, ele tem a ver com você se deparar com uma transformação daquilo que era você mesmo. Você perde algo, é uma grande transformação do mundo, desse algo, depende da relevância, mas você é outro antes e depois, porque você foi reconfigurado ou deverá ser uma outra pessoa sem aquilo ao qual você estava habituado, ancorado, sustentado, seja um estado civil, seja um trabalho, um elo afetivo, um elo, enfim, de parentesco. Sempre o luto ele implica a perda de um estatuto anterior, mesmo quando você vai para algo melhor. Mesmo quando você ganha na loteria, mesmo quando você ganha um prêmio, quando você ganha um diploma, quando você, enfim, conto de fada, faz um casamento dos sonhos, não importa, você vai fazer uma elaboração de tudo aquilo que você não podia, não pode mais fazer e agora vai ter que reaprender a fazer, vai reencenar os gestos do seu dia a dia que te fazem comer de determinado jeito com esse talher. Então, qualquer passagem, qualquer transformação, ela implica um luto, implica você aceitar. Em primeiro lugar, é uma aceitação radical, é uma aceitação só do fato de que houve uma perda, aceitação de que é quase aquele realize, de que aquilo é real, aquele famoso cair a ficha. Você pode saber que sim, houve uma perda, o mundo mudou e você perdeu alguém, alguma coisa relevante para você. Claro, a gente tem vários mecanismos de defesa para isso. A gente tem negação, a gente tem menosprezar o valor daquilo, a gente tem hipervalorar aquilo. Enfim, aí cada um vai regular na sua dinâmica psíquica interna o que faz você poder ou não se deparar com isso e quanto você vai precisar negar, quanto você vai precisar se defender dessa dura realidade da perda. Claro, uma vez isso feito, você vai sofrer as camadas subjetivas que acomodação, como se fossem placas tectônicas. Como diria Piaget, né, assimilação e acomodação do novo, que te faz e te obriga a costurar o que rasgou, né? Fazer uma costura. Essa é a elaboração propriamente dita, isso dói, não é sem dor, não é sem choro, sem agonia, sem desespero, sem desânimo, sem não ter vontade de nada, sem sonhar 1000 vezes que isso não tá acontecendo, desejar outra coisa, mas aí dói. Até o momento
nunca vai parar de doer, talvez, depende da relevância dessa perda. Mas em algum momento você vai fazer o que a gente pode chamar uma junção com algum traço do objeto perdido. Como diria o Freud, uma identificação com esse objeto, que ele não vai estar longe de você, morto, perdido, desconectado, mas que você vai carregar ele com você. Como se você sempre carregasse um traço, ou assumisse esse pedacinho do outro e tá com você. Você vai parar de recusar um determinado traço que você, para se identificar como eu, você teve que negar. E no momento do luto, sobretudo da família, você se reúne com isso. Você tende a ter aquela conexão. Então aí nesse momento você como se aceitasse radicalmente o processo de elaboração dessa perda e fosse um outro ser a partir daquilo que você perdeu. E nesse momento, como contar com os outros que fazem muitos rituais conosco, né? Os outros, os próximos, fazem o ritual. E nesse momento de pandemia, onde a gente não pode se encontrar, então não pode estar com os outros para ritualizar a perda. Aí é um segundo luto. Aí você vai abrir mão do próprio ritual, o funeral, o enterro, as missas, as cerimônias religiosas, o comer junto, dormir junto, cortar o cabelo, enfim. Tudo aquilo que a sua cultura criou há milênios para te ajudar, você vai fazer à distância, você vai fazer por Zoom. É peculiar, você vai ter aula por Zoom, você vai velar alguém por Zoom, você vai chorar com alguém distante, enfim, por essa ferramenta tão peculiar que é essa pela qual a gente está conversando agora. Mas é o melhor que a gente soube inventar.